Sávio, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, Edmilson, bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Nossa, eu que agradeço de você ter arrumado um tempinho aí na sua agenda para falar conosco. Bom, o Sávio, ele tem acompanhado os movimentos, principalmente ligados a esse público, né, do Bolsonaro, e a primeira pergunta que eu queria fazer para você é que o 7 de setembro, quando a gente viu tanto em São Paulo, Brasília, quanto no Rio de Janeiro, uma massa de gente muito grande lá. Eu imaginei, bom, e a própria campanha do Bolsonaro celebrou muito aquela massa de gente. Teve efeito na campanha, ou você teve efeitos na campanha, e qual que é o que revela, né, essa base do Bolsonaro em relação ao Brasil? Então, Rose, essas manifestações não tiveram o efeito esperado do ponto de vista de ampliação dos votos em Bolsonaro, como as pesquisas têm indicado. Agora, teve um efeito importante na própria base, né, que já apoiava o atual presidente e que fortalece alguns dos pontos, das pautas, né, que o presidente Bolsonaro tem alimentado desde o início da sua gestão, principalmente a desconfiança do processo eleitoral, a desconfiança dos instrumentos que viabilizam o processo eleitoral, que no caso são as urnas eletrônicas. Então, desse modo, se não teve um efeito nítido, explícito, do ponto de vista da ampliação das intenções de voto, teve um efeito importante de manter aquela pauta que, de alguma forma, unifica, né, o campo bolsonarista nos dias de hoje. O professor, o senhor tem estudado muito o avanço da extrema-direita no Brasil, né? Eu li a sua entrevista no jornal da Unicamp e elencado aí várias causas, né, para ela crescer, certo? Mas o crescimento da esquerda no Brasil vem em decorrência de um governo da direita, né, no caso da extrema-direita, vem em decorrência de um governo de 14 anos da esquerda, né, na realidade, do PT. O senhor não acha que houve muito erro também da esquerda para que essa extrema-direita conseguisse avançar no Brasil? Sim, Edmilson. Se nós olharmos de um ponto de vista até mesmo daquilo que o bolsonarismo tem feito, a gente poderia identificar um equívoco, um erro de estratégia, depois eu vou falar de outros, no sentido até de organização popular dos grupos, classes da população que foram mais beneficiados pelas políticas do PT ao longo desses 14 anos. Houve um processo de mudança política no Brasil, a própria eleição de Bolsonaro, que sinalizou uma dificuldade da esquerda fazer com que aquele programa se viabilizasse também em defesa nas ruas dessa candidatura ou dessa plataforma. Agora, com certeza, a maneira pela qual a conciliação que o PT produziu nesses 14 anos e os acordos que foram feitos fizeram com que o partido entrasse numa dinâmica, né, de gestão e de política que levou aos problemas já conhecidos, né, no país. A questão que eu acho fundamental ressaltar é que o remédio que foi dado para que esses problemas pudessem ser solucionados, o combate à corrupção, causou problemas ainda maiores, né? E não criaram um ambiente de controle dos gastos públicos, de efetivo combate à corrupção no próprio governo. Então, sim, houve erros, mas as tentativas de remediá-lo produziram efeitos ainda mais negativos do ponto de vista da democracia no Brasil. Agora, com essa possível eleição do Lula, aí, pelo menos até agora a gente está caminhando para isso, o senhor acha que... Porque o governo Lula teve uma oposição durante 14 anos que foi uma oposição dos tucanos, né, que, convenhamos, uma oposição light, muito light, certo, perto do que poderia ter acontecido como oposição. O Lula teria, ou o PT, no caso, teria muito mais dificuldade no possível governo Lula com essa extrema-direita muito Sim. mais organizada hoje e muito mais assanhada até do que foi até hoje? Não, sim, com certeza. Eu só faria um reparo, Edmilson, porque a partir de 2013, mesmo a oposição do PSDB, ela se alterou de maneira substantiva. Basta dizer que o questionamento do processo eleitoral começou com
a posição, né, do candidato derrotado Aécio Neves, já no momento em que, posteriormente, né, a votação de 2014, ele questiona a vitória da Dilma. Então, sim, foi uma oposição que, de alguma forma, estava acomodada ao jogo, acomodada no sentido rigoroso aqui do termo, de ambientada dentro dos limites constitucionais, dos limites legais, mas que, a partir de certo momento, também começa a apresentar um nível de radicalização. E o que é importante de perceber, a novidade trazida pelo bolsonarismo, é que ele tem duas faces, né? Uma delas mais explícita, que é essa feição antipetista, anti-esquerda, que unifica o seu campo. Mas a gente não pode esquecer um outro lado, uma outra dimensão, que foi a interdição, né, a vitória que esse campo teve dentro da própria direita, né, que fez com que, aos poucos, os eleitores, antigos eleitores do PSDB, se dirigissem a esse campo bolsonarista. Agora, sim, concordo com você, uma oposição bolsonarista ao provável, possível novo governo Lula, ela cria uma disputa, uma dinâmica política que nós não conhecemos ainda no Brasil. Então, isso dificulta até pensar as análises de como esse embate vai ser feito e cria níveis de consequências imprevistas que a gente ainda não pode controlar, né, todas as suas variáveis. Professor, dentro dessa tua fala, esse esvaziamento dessa direita, vamos dizer assim, mais centro, e que acabou migrando para esse campo bolsonarista, pode ser a resposta por nós não conseguirmos termos no Brasil uma terceira via, porque hoje você tem uma polarização muito grande, ou esquerda ou extrema ou direita, né, do Bolsonaro, ou a esquerda do Lula, e os outros candidatos sequer conseguem chegar em dois pontos de dígitos nas pesquisas eleitorais. E a impressão que eu tenho, a impressão não, que a gente percebe é o seguinte: o fulano fala, eu poderia votar nesse candidato, mas como eu não quero fulano de tal, eu vou votar nesse. É como se nós tivemos a eleição do Bolsonaro por conta do antipetismo, e agora está dividido, quem não quer o PT vota no Bolsonaro, e quem não quer o Bolsonaro de jeito nenhum vai para o PT. Dá para a gente poder explicar onde que houve esse esfacelamento, da gente não poder ter uma terceira via, ou onde que recrudesceu essa polarização? Então, Rose, qual que é o problema aqui, né, que a gente enfrenta? Essa terceira via, que poderia estar representada em candidaturas hoje, né, como a de Ciro Gomes ou de Simone Tebet, embora tenham diferenças entre si, entre seus programas, tem uma coisa que é semelhante a elas, que é a inexistência de uma base social efetiva para fazer com que esse programa político tenha carne e osso, né, consiga se capilarizar na sociedade, consiga ser defendido por grupos, instituições e entidades. Então, de um ponto de vista de debate das ideias, é até possível identificar uma alternativa a esses dois campos, mas do ponto de vista da correlação de forças na sociedade, isso é inviável, né? É por isso que a gente está encontrando um quadro como esse, em que essa polarização ela se estabelece. Mas eu também queria aqui ressaltar que a gente tem que tomar um certo cuidado com o termo polarização, porque ele pode dar a entender a ideia de dois extremos. A polarização existe nesse sentido que você comentou, eu concordo. Tem um campo aqui antipetista e um campo petista, até mais do que um campo bolsonarista, hoje, né, se formando um campo bolsonarista ou antibolsonarista. Mas a polarização, ela pode pressupor que nós estamos falando de dois extremos políticos que utilizam as mesmas táticas e teriam o mesmo descompromisso com alguns princípios democráticos. Não acho que é esse o caso. Existe um campo que busca uma efetivação, uma ampliação de direitos civis, políticos e sociais dentro da democracia existente, e um campo, que é o campo bolsonarista, que busca questionar pilares fundamentais do sistema democrático brasileiro. Isso já é um certo consenso, não só nas forças, na discussão política, mas principalmente no campo da própria imprensa, né, que percebe como que as formas, né, pelas quais esses campos lidam com uma imprensa livre são muito distintas. O professor,
Na sua entrevista, o senhor fala que a maioria dos presentes, né, nas manifestações bolsonaristas, né, seriam brancos com salários ganhando acima de 5 salários mínimos, o que caracteriza uma classe média aí brasileira, certo? E é uma classe média brasileira que é sofrida, porque ela que paga mais impostos, ela que carrega, na realidade, esse Brasil aí, muitas vezes, nas costas, e ela está ficando do lado do Bolsonaro. O governo do PT não desleixou com essa classe, exatamente com esse público, certo? E hoje está pagando um preço por isso, a dar assim, uma grande presença na política, a pautas mais de esquerda, mais pautas sociais, as políticas de gênero, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo, né, o senhor não acha também que a corrupção que aconteceu no governo Lula não levou esse público da classe média que paga tanto imposto a crescer o antipetismo neles? Não, Edmilson, sim, a classe média reage às políticas do governo Lula, a sua condução principalmente motivada pela crítica à corrupção, que é legítima e precisa ser feita para todos os governos, mas, de novo, eu lembro que o remédio, a solução adotada foi pior do que aquilo que estava querendo ser resolvido. Eu diria para você que, do ponto de vista de sofrimento, de busca de melhoria de vida, a gente não pode esquecer que a maior parte da sociedade brasileira ela é pobre, né? Sim. O povo trabalhador, o empregado informal, os autônomos pobres, eles são aqueles que talvez enfrentem os maiores desafios para manter um mínimo de dignidade, né, na vida, o que não significa que os problemas para a classe média também são relevantes, na medida em que você tem aumento do custo de vida, você tem dificuldades de reproduzir o mesmo padrão de vida, mas uma sociedade ela só funciona se ela consegue de alguma forma garantir um nível de expectativa, né, de boas condições de vida para o conjunto da população. Tem uma coisa curiosa, Edmilson, que não sei se vocês se lembram, salvo engano foi o primeiro, né, o primeiro mandato da Dilma, havia um lema do governo petista que era fazer do Brasil um país de classe média. É interessante, porque qual que era o objetivo? Dinamizar o mercado consumidor, realizar um conjunto de políticas que fizessem crescer a renda do extrato mais pobre e fizessem... Desculpe, gente. Não, tranquilo. Travou o computador aqui. Não. A culpa não é sua. Se o senhor quiser continuar... Edmilson, você pode refazer a pergunta para ele poder responder, por favor? Eu tinha perguntado do papel da classe média, ele estava respondendo por que essa classe média hoje ela não é do Lula, que a esquerda abandonou essa classe média, certo, na realidade. Então, eu estava bem naquele momento que eu estava dizendo que até houve, né, o projeto no governo Dilma de fazer do Brasil um país de classe média. O que isso significa, né, do ponto de vista sociológico? Você vai tentar colocar um grupo de pessoas cada vez mais extenso para reproduzir os mesmos estilos de vida, para ocupar os mesmos espaços e disputar muitos dos espaços, né, nas universidades, no mercado de trabalho. Edmilson, isso inevitavelmente cria conflito, né, daqueles que já estão nesses espaços tradicionalmente e que de alguma forma se sentem, vão apresentar alguma resistência a compartilhar com os novos entrantes, vamos dizer assim. Isso não necessariamente precisa ser resolvido de modo violento, de modo da forma como se deu no Brasil, mas é inevitável que algum nível de conflito exista. Agora, tem uma coisa importante que até mais ou menos, né, o começo da década de 2010, mesmo essa classe média, ou parte importante dela, ela não viu grandes problemas com essas políticas do ciclo petista quando a economia estava crescendo. Não à toa, o governo Lula sai com uma das popularidades mais altas do período republicano e consegue fazer uma sucessora sem muitos esforços, o que significa que a sociedade estava avançando e mesmo os seus problemas eram vistos de uma forma mais atenuada do que foram no momento em que a crise política, a crise econômica, ela se constrói, né, ela se efetiva. Mas, de fato, né, um projeto de país precisa incluir a todos. E isso significa que todos têm que entender também
que no momento em que você tem esse tipo de mudança, alguns dos valores, princípios, algumas ideologias precisam ser um pouco, ter um nível de reflexão sobre elas, de como fazer um país menos desigual ser constituído. Agora, professor, diante dessa questão da unificação do país, independentemente de quem ganhar, do Lula ou do Bolsonaro, eu tenho a impressão que a divisão ela vai continuar sendo uma realidade no país, inclusive com muita violência, né? A gente tem visto, eu acho que essas eleições têm sido uma das eleições mais violentas no Brasil. O senhor acha que futuramente a gente vai conseguir pacificar ou não? Ou continua realmente essa polarização no sentido de você ter quem é do PT, quem não é do PT, quem é bolsonarista e quem não é bolsonarista? É um grande perigo mesmo, Rose. Eu acho que esse movimento bolsonarista continuará de uma forma forte nos próximos anos. É algo que é possível ser visto se compararmos um pouco ao fenômeno da extrema-direita em outros países, como no caso do governo dos Estados Unidos, né, o anterior governo do Trump, e a maneira pela qual aquele grupo mantém a adesão aos princípios de uma direita cujo conservadorismo dificulta, não é qualquer tipo de conservadorismo, né? Conservadorismo mantém instituições. Esse conservadorismo que a gente está vendo, ele tem um caráter reacionário porque ele tenta destruir algumas instituições. Então eu imagino que esse conflito permanece e aqui a gente tem que buscar algumas raízes, né, disso. Entre elas o fato de que há um sistema de comunicação alternativo, digamos, né, aos meios tradicionais, que promove uma certa homogeneidade dos valores, das interpretações de mundo, né? Existem canais hoje de rádio e televisão que ficam fazendo esse tipo de estratégia no dia a dia e alimentam uma interpretação da realidade que nos levou, por exemplo, a regredir alguns consensos mínimos a respeito, por exemplo, de vacina no Brasil, que foi uma das coisas mais negativas, né, perversas do que a gente percebeu nos últimos anos. Então, eu não diria tanto que é uma luta entre um campo PT-Bolsonaro, mas é uma oposição sobre o significado da democracia, como fazer a disputa dentro da democracia. E aqui a gente não pode deixar de notar que quando casos mais graves aconteceram, o mais recente, né, um assassinato no Mato Grosso por conta de disputa, né, de conflito político, era preciso uma mensagem clara do atual presidente de que aquilo deveria ser evitado. Isso não ocorreu. Então, se não ocorre, é muito difícil fazer com que a sua própria base seja contida. Professor, diante desse aspecto todo hoje com a direita mais organizada, a direita radical mais organizada, o senhor teme que uma vitória do Lula possa gerar uma contestação efetiva do resultado das eleições e levar aí a algum problema mais sério? Então, Edmilson, eu acho que o cenário mais provável, eu até no texto que você leu fui um pouco mais enfático, mas o cenário mais provável é de questionamento do resultado das urnas em caso de derrota de Bolsonaro, até se nós olharmos, né, o que ele disse nos últimos anos, ele questionou a própria vitória em 2018, dizendo que ela teria ocorrido antes no primeiro turno. Se ele questionou a própria vitória, o mais provável é que em caso de derrota isso volte a acontecer. E eu acho também que, de certa maneira, ele se sentirá até obrigado a questionar esse resultado em caso de derrota por conta do tipo de movimentação e de mobilização dessa base social que foi feita até aqui, que cria um certo ponto de não retorno para algumas posições, né? Agora, questionar, eu imagino que muito provavelmente ele o fará. Qual é o efeito disso? É um outro problema. Imagino que é bem difícil de que esse questionamento hoje, dada a correlação de forças, dado muitos setores empresariais e uma certa camada da sociedade brasileira que se organizou em torno da defesa da democracia, das regras vigentes, eu acho difícil que isso tenha um efeito de ruptura democrática. Mas esse questionamento para o Bolsonaro vai ser importante porque, de certa maneira, ele precisa pensar no seu lugar político no futuro governo Lula e precisa até de proteção em relação a processos que, muito provavelmente, ele irá enfrentar na justiça, né? Tá certo. Bom,
Eu quero agradecer a presença do professor Sávio Cavalcante, ele é sociólogo, professor da Unicamp, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH. Muito obrigada, professor, e um bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, Rose e Edmilson, bom trabalho para vocês, bom final de semana, fico sempre à disposição. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, eu vou aproveitar, gente.